Boa noite, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez antes de lermos a palavra do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e poderoso nome, porque através das músicas que cantamos, através da reunião do teu povo aqui neste local, nós somos lembrados de grandes verdades da tua palavra. Nós temos sido, Senhor, confrontados pela tua lei. Nós a desobedecemos. Praticamente todos os dias podemos reconhecer vários princípios que o Senhor tem para nós, que nós quebramos. Por isso nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor nos ajude, nos guie em teus caminhos, nos lave, nos purifique com o sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo, que veio para morrer numa cruz, levar sobre si o nosso pecado, a nossa dor, a nossa condenação e nos dar um novo acesso ao Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nos desafios que nós temos a cumprir também. Que nós possamos, a cada momento, viver uma nova vida, cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Nós acabamos de cantar, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Por isso, acima de tudo, o nosso pedido é que nessa noite e nesse momento, o Senhor demonstre o teu cuidado para conosco, através da leitura e da exposição da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração e nos leve, nos direcione para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Nós chegamos hoje ao 8º mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 15, diz bem assim, duas palavras muito simples, muito rápidas, que estão aqui em nossa tela. Êxodo, capítulo 20, versículo 15, diz: não, o que diz? Não furtarás. Segundo algumas pesquisas recentes, mais de 86% dos cristãos alegam nunca ter desobedecido o 8º mandamento: não furtarás. Em compensação, nós temos a impressão que mais de 86% dos nossos políticos desobedecem sem culpa alguma na consciência. E na verdade, meus irmãos, o que muitas vezes acontece conosco é o seguinte: com todos os mandamentos, por nós sermos humanos, pecadores, nós adoramos apontar o dedo. Quem desobedece é sempre o outro, nunca sou eu. E nós temos visto aqui, ao longo desse mês, que nós já desobedecemos cada um dos 10 mandamentos. E hoje eu quero te provar que você já desobedeceu esse também. E para nós entendermos o que envolve furtar aqui, o que envolve roubar, lembre-se de que o povo hebreu estava reunido aqui ao redor do monte, ouvindo da boca do próprio Deus a lei que regeria a nação que estava se formando. Como aquela sociedade deveria funcionar, como aquele povo se portaria diante de todos os outros povos ao seu redor. E por isso, os 4 primeiros mandamentos diziam respeito sobretudo ao nosso relacionamento com Deus, enquanto os outros 6 estabelecem a base de nosso relacionamento com o próximo. E nós já vimos que os princípios que Deus escolheu para formar uma humanidade justa, amorosa e solidária, começa com o respeito aos pais e às autoridades, honrar pai e mãe, passando pelo respeito à vida, não matarás. Hoje pela manhã nós vimos o respeito à família e à sexualidade, o não adulterarás. E também, como veremos hoje, pelo respeito à propriedade privada, não furtarás.
Roubar ou furtar, como você bem sabe, é tirar algo que não pertence a você. A palavra hebraica aqui significa literalmente levar algo embora de maneira furtiva, de maneira escondida, silenciosa. Roubar é se apropriar da propriedade de outra pessoa ilegalmente. E para os israelitas havia uma maneira muito singular de lidar com a propriedade privada. Se você passar algumas páginas aí da sua Bíblia, você vai ver em Êxodo capítulo 22, as leis acerca da propriedade. Deixa eu ler para você alguns versículos de Êxodo capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi, pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi ou de jumento ou de ovelhas ou de roupas ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Lembre-se primeiro que essas leis aqui faziam parte do conjunto de leis civis de Israel. Então nós não precisamos aplicá-las hoje, né? Elas serviam apenas para aquele tempo. Mas isso não quer dizer que elas não servem para nada mais. Pelo contrário, com essas leis, nós podemos aprender sobre o valor que Deus coloca sobre a propriedade privada. E um grande aspecto que você pode perceber aqui é que o princípio da restituição de algo roubado não era aquele mesmo princípio que a gente costuma chamar de lei do talião. Não era olho por olho, dente por dente. Percebam que aqui é diferente. O ladrão que roubar um boi deve não só devolver um boi, deve devolver um boi e mais 5. O ladrão que roubar uma ovelha deve devolver essa ovelha e, junto com ela, mais 4 ovelhas. Roubar a propriedade de uma pessoa era ameaçar a vida daquela vítima e daqueles que dependiam dela para o seu sustento. E é por isso que o ladrão deveria devolver não somente o que havia roubado, ele também seria punido por isso. E se ele não tivesse recursos para o reembolso, como nós vimos, ele se tornava um escravo da vítima até se cumprir o tempo da restituição total. Isso nos ajuda a entender, meus irmãos, que o 8º mandamento traz consigo o valor da propriedade privada, que de fato, como nós vemos nos outros mandamentos, não é maior do que o valor que Deus dá à vida das pessoas, mas que nos mostra que ninguém tem o direito de invadir ou de pegar a propriedade de outra pessoa, de usar ou remover as posses de outras pessoas sem permissão, ou ainda negar o direito de outras pessoas à vida, à liberdade ou à propriedade. E eu sei que a pergunta que eu estou prestes a fazer pode parecer um pouco absurda para você, mas é necessário para nós entendermos os motivos do 8º mandamento. Afinal,
qual é o problema em se roubar algo? O que há de errado em roubar? E para nós pensarmos nisso e respondermos, precisamos lembrar que, assim como todas as outras leis de Deus, o 8º mandamento tem um profundo significado espiritual. Sempre que nós pegamos algo que não nos pertence, independentemente do modo como nós o fazemos, nós pecamos primeiro contra Deus e também contra o nosso próximo. Roubar é pecado contra Deus por pelo menos 2 razões. Primeiro, porque todo roubo é uma falha na confiança, ou uma falha de confiança na provisão de Deus. Sempre que nós pegamos algo que não nos pertence, nós negamos que Deus é capaz de nos dar aquilo que nós precisamos. E é por isso que guardar o 8º mandamento é um exercício prático que expressa a nossa fé na providência de Deus. Além disso, um segundo motivo porque roubar é errado diante de Deus, é um pecado contra Deus, é porque roubar é um ataque à providência de Deus, não somente na nossa vida, mas na vida do outro. Nós roubamos o que Deus providenciou para outra pessoa. Quando Ele nos diz então, não furtarás, Deus indica que as pessoas têm o direito de possuir a sua propriedade privada. Até porque o próprio conceito de roubar, se não existisse propriedade privada, deixaria de fazer sentido. Somente algo que pertence a alguém pode ser roubado, pode ser tirado. E a razão de que qualquer coisa pertence a alguém é porque vem de Deus e nós não temos o direito de tomar o que Deus deu a outra pessoa. E nesse sentido, o que o 8º mandamento nos ordena ou nos proíbe, parece ser muito simples. Mas nós muitas vezes não conseguimos entender completamente o significado aqui. A proibição de roubar, de furtar, é muito abrangente. Vejam só o que o Catecismo Maior de Westminster nos explica na resposta à pergunta 142. Os pecados proibidos no 8º mandamento são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos. A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outras pessoas, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior, e o ato de defraudar a nós mesmos o devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Sei que é uma citação muito grande, mas vejam que eles são bem exaustivos ao nos falar o que compreende o 8º mandamento. Os pastores que escreveram os símbolos de fé de nossa igreja entenderam que a palavra roubo no 8º mandamento cobre não só aquilo que nos escandaliza, não só aquilo que geralmente vira notícia, como quando um ladrão invade um prédio ou uma casa e então furta os objetos ali, ou um assalto, um sequestro, pequenos furtos nas lojas, aquelas pessoas que conseguem ganhar dinheiro de modo ilegal. Na verdade, envolvem coisas que a gente muitas vezes considera até normal ou direito nosso. Eu gosto muito da série Friends.
e costumo muito rir, né? Minha esposa até me critica, fala, como é que você ri disso tudo aí o tempo inteiro? Assiste o mesmo episódio e vive rindo na mesma parte. Mas tem uma cena em que os 6 amigos, ou melhor, 2 dos 6 amigos, vão se hospedar no hotel. E se você acompanha essa série, Friends, você sabe que o Ross, sempre que se hospeda no hotel, quer se aproveitar de tudo ali. Ele crê que tudo no hotel está incluso no preço da diária. Então, geralmente ele coloca na mala dele o papel higiênico, os enfeites de mesa, as canetas, a espuma do travesseiro. E num certo episódio da 9ª temporada, ele vai a um hotel e ele tenta ensinar essa técnica ao Chandler. Ele fala, olha, esse hotel está nos roubando porque essa diária é muito cara, $600 a diária, mas nós vamos compensar isso. E aí ele comenta, a gente não pode levar o saleiro e a pimenta para casa, Chandler. Mas o sal e a pimenta dentro deles, tá tudo bem. A gente não pode levar o controle remoto do ar-condicionado para casa. Mas as pilhas, podemos. A gente não pode levar o abajur para casa. Mas a lâmpada, aí sim. Então eles começam a pensar em todos os itens que eles poderiam levar escondidos daquele hotel, como que eles poderiam sair dali sem ser vistos, sem ser notados. E algo muito curioso que eles comentam nessa cena é que eles estavam, ao fazer isso, eles estavam se sentindo vivos, eles estavam se sentindo muito empolgados. E a todo tempo ficavam olhando para ver se ninguém estava olhando, se ninguém descobria. Então vejam, meus irmãos, havia sim na mente deles, na verdade, uma noção de que aquilo que eles estavam fazendo era errado, senão eles não procurariam esconder. Era proibido. Eles só decidiram ignorar isso. Por mais que eles dissessem que não, que eles estavam fazendo justiça, já que é um roubo pagar $600 uma diária, no fundo, eles sabiam que eles estavam roubando. E quem assiste percebe muito bem isso com o jogo de palavras que eles utilizam ali, as expressões que eles fazem. Isso nos mostra que o roubo, meus irmãos, muitas vezes já está introjetado em pequenas atitudes nossas no dia a dia. Nós procuramos todo tipo de brecha para fugirmos dos impostos, para mentir no imposto de renda, falsificar atestados médicos para faltar no trabalho. Nós vemos o roubo presente dentro do próprio governo, com essa enorme burocracia que a gente tem nos vários atendimentos, no desperdício do dinheiro público, no acúmulo de dívidas públicas sem planejamento de como pagá-las. Nós vemos o roubo da propriedade intelectual das pessoas, a violação dos direitos autorais, quando nós baixamos músicas, livros, filmes, jogos, séries da internet sem a devida autorização ou sem pagarmos por isso. Isso é se apropriar do que é de outra pessoa, o que nós costumamos chamar aí de pirataria. No âmbito acadêmico, se fala muito na questão do plágio, que é você se apropriar do que outra pessoa produziu ou escreveu, dizendo que foi você. Todas essas práticas são violações do 8º mandamento. O catecismo nos traz também que um outro modo no qual nós violamos o 8º mandamento é a ociosidade, o desperdício de nossos bens, talentos, tempo, dinheiro, inclusive do nosso trabalho. Nós já falamos aqui, em outras oportunidades, que o trabalho não é um mal necessário nas Escrituras. Ele foi criado antes do pecado, na verdade. Deus deu uma ocupação a Adão e a Eva ali no Jardim do Éden, antes da queda. E então nós, como cristãos, precisamos enxergar o trabalho como uma dádiva de Deus também, e não como uma maldição. Não à toa, o autor de Eclesiastes nos diz o seguinte, deixa eu ler Eclesiastes capítulo 5, versos 18 e 19. Eis o que eu vi,
Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. A Bíblia então nos diz para nós trabalharmos e aproveitarmos, desfrutarmos aquilo que nós ganhamos com o nosso trabalho. Isso também nos ajuda a entrar numa outra seara, que é a seguinte: nós reformados entendemos que ser vocacionado por Deus não é ser chamado para ser um pastor, não é ser chamado para ir para um campo missionário ou participar de um ministério da igreja. Todos os homens e mulheres são vocacionados por Deus, inclusive os não cristãos. No sentido de que todos nós somos dotados com habilidades naturais, com desejos e oportunidades para assumirmos uma função na sociedade. E é por isso que nós somos orientados no Novo Testamento a tudo quanto fizermos, fazermos de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Paulo também escreve aos Tessalonicenses o seguinte: vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Olha que interessante, Paulo está nos dizendo que os cristãos devem trabalhar tendo em vista dois propósitos aqui. Primeiro, a fim de ganhar respeito, a admiração dos incrédulos pela maneira excelente como nós realizamos o nosso trabalho. Nós enxergamos o trabalho como um modo de espelharmos, de refletirmos a glória de Deus. E o segundo objetivo do trabalho para o crente é se certificar que ele não depende dos outros. Nós somos chamados então a não sermos preguiçosos, não sermos ociosos ao cumprirmos os nossos deveres. Além disso, um outro princípio da palavra de Deus relacionado ao trabalho é: digno é o trabalhador do seu salário. Um princípio que nos ensina que o empregador não deve tirar vantagem do empregado. O trabalho honesto por um salário honesto é um princípio de justiça por toda a Bíblia. Certo, pastor? Já falamos então sobre várias maneiras de quebrarmos o 8º mandamento, de desobedecê-lo. Já vimos então o que não fazer. Qual é o lado positivo do 8º mandamento? O que nós devemos fazer ao invés de roubar? Bem, se por um lado nós somos proibidos de usar aquilo que pertence a outra pessoa para o nosso propósito egoísta, o contrário disso é receber aquilo que vem de Deus com alegria e usar isso para a sua glória. Se por um lado nós somos proibidos de pegar coisas que não nos pertencem, por outro nós somos orientados a usar tudo que nós temos, tudo que nós somos, de maneira que agrade ao nosso Deus. E é por isso que o 8º mandamento não trata apenas de furtar ou roubar. Ele também nos traz o princípio da mordomia cristã. Mordomia cristã é como nós chamamos a ideia de que nós devemos cuidar bem de tudo aquilo que nos foi dado. Não desperdiçar e trabalhar duro para obter ganhos honestos. No início do culto, nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 28, onde Paulo nos orienta o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Em outras palavras, a pessoa que percebe que desobedeceu ao 8º mandamento, deve se tornar um benfeitor. Quer um exemplo disso? Você deve se lembrar da história de Zaqueu,
aquele cobrador de impostos que subiu na árvore para ver Jesus. Se você viveu aí no final dos anos 2000, você lembra muito bem da música, né? Aliás, uma música que é muito bonita, mas que infelizmente não fala o que aconteceu com Zaqueu depois que ele encontrou com Cristo, né? Deixa eu ler para você exatamente o que Zaqueu falou depois do seu encontro com Cristo. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, isso está lá em Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, tenho roubado, tenho furtado, eu restituo 4 vezes mais. O final da história de Zaqueu é um grande exemplo de como nós podemos aplicar o 8º mandamento em nossa vida. Nós somos chamados a ajudar as pessoas com aquilo que Deus nos deu. Sejam os nossos dons, seja o nosso tempo, sejam os nossos recursos. Os cristãos são chamados a viver generosamente. Nós trabalhamos não somente para pagar as nossas contas, não somente para usufruir daquilo que a gente ganha, não simplesmente para satisfazer os nossos próprios desejos, mas também para servirmos uns aos outros. Nós devemos sim desfrutar do que Deus nos deu, sem esquecermos de como podemos servir ao nosso próximo. Os teólogos de Westminster também perceberam esse aspecto do mandamento, e por isso eles responderam à pergunta 141, o que o 8º mandamento exige, dessa maneira. Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido. A restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimos livremente, conforme as nossas forças e a necessidade de outras pessoas, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição. O meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a frugalidade, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes, e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próximo. E é por isso que nós reconhecemos que, para cumprirmos positivamente o 8º mandamento, é necessário lutar por justiça. É necessário orar, pedir a Deus, que Deus abra portas de oportunidade, que Deus abra oportunidades para os nossos irmãos que estão desempregados, que precisam de seu sustento também. E uma última observação que nós podemos fazer a respeito do 8º mandamento, meus irmãos, é que talvez pior do que roubar outras pessoas, seja roubar o próprio Deus. Isso é possível de 3 maneiras. Primeiro, quando nós usamos o nosso dinheiro para nós mesmos, em vez de retribuir generosamente a Deus. Nós reconhecemos que tudo o que nós temos pertence ao Senhor. E embora Ele nos dê a liberdade de usar o que precisamos, Ele também nos chama para doarmos para a obra do seu Evangelho. E negligenciar esse dever é roubar a Deus. É isso que o profeta Malaquias nos diz em seu livro, fala aos seus contemporâneos que estavam roubando a Deus em seus dízimos e ofertas. Uma outra maneira de roubar a Deus é deixar de dar a Ele o nosso tempo e os nossos talentos. Todas as nossas habilidades,
Todas as oportunidades que nós temos vêm de Deus e todas elas devem ser usadas para a sua glória. A Bíblia nos diz, já disse aqui, tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Por isso, quando nós perdemos o nosso tempo, deixamos de desenvolver as nossas habilidades, os nossos dons ao seu potencial máximo, nós estamos roubando o que Deus nos deu. E uma outra maneira de roubar a Deus é infringir a sua lei. É desobedecermos a Deus. Nós roubamos a obediência que lhe é devida. Cada violação de cada um dos 10 mandamentos envolve alguma forma de roubo, meus irmãos. Quando nós somos ordenados a não ter outros deuses diante de nós, não fazer para nós imagem de esculturas para adorá-los, a gente percebe que curvar-se aos ídolos rouba a adoração que é devida a Deus. Quando os mandamentos nos falam, não matarás, nós percebemos que o assassinato rouba, de certa forma, vidas. O adultério, como nós vimos hoje pela manhã, rouba a pureza, rouba a família. Mentir, como veremos na semana que vem, rouba a verdade. O verdadeiro roubo é que todo pecado que nós cometemos desonra a Deus. E por isso rouba a glória que nós deveríamos prestar unicamente a Ele. Espera aí, pastor Carlos, se eu juntar tudo que você falou até agora, tudo aquilo que os nossos teólogos de Westminster esclareceram para nós sobre o 8º mandamento, eu vou chegar numa conclusão muito ruim. Todo mundo daqui é ladrão, então? É isso aí. Todos nós somos ladrões. Não tem nenhum que escapa? Nenhum. A lei nos condena, meus irmãos. A lei vem para mostrar como nós somos pecadores e necessitamos do Evangelho de Cristo. O pastor José Roberto utilizou uma ilustração muito boa aqui no primeiro domingo, falando que a lei é como um espelho para nós. Ela nos mostra como nós estamos, como nós somos sujos, mas esse espelho não é capaz de nos limpar. Quem nos limpa é Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para dar salvação a todos os que creem nele. Jesus morreu no lugar dos pecadores, especificamente no lugar dos ladrões. Não deve nos surpreender, portanto, que ao lado de Cristo, quem foi crucificado? 2 ladrões. 2 ladrões condenados. A Bíblia nos diz que quando Jesus foi crucificado, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Isso foi um cumprimento de uma profecia lá do profeta Isaías, de que o Salvador seria contado entre os transgressores. Ele seria considerado um ladrão. Em sua crucificação, Jesus recebeu um veredito: ladrão. Não à toa também, de certa forma, podemos considerar que o primeiro ladrão a ser salvo foi aquele pendurado ao lado da cruz de Cristo, que reconheceu, falando: eu mereço estar aqui nessa cruz,
mas ele não tem pecado. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus deu a ele a feliz resposta que ele dá a cada transgressor da lei que se volta para ele em arrependimento e fé. Eu estarei contigo no paraíso. Assim, meus irmãos, eu finalizo essa mensagem da mesma maneira que eu terminei a mensagem sobre o 4º mandamento e sobre o 5º mandamento. A melhor maneira de nós cumprirmos o 8º mandamento, não furtarás, é crermos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Depositarmos a nossa fé nele. Porque se nós não estamos unidos a Ele, ninguém escapa do juízo de Deus. Todos somos ladrões. E Cristo oferece a sua misericórdia, inclusive para os ladrões. Cristo se oferece para trocar de lugar conosco, para ser o nosso representante. E é por isso que, se nós confiamos em Cristo, ao invés da ira de Deus que deveria vir sobre nós, nós recebemos misericórdia. Ao invés da escravidão, nós recebemos liberdade. E ao invés da punição, nós recebemos graça. Ao invés de cada um de nós aqui sermos chamados e condenados por Deus por sermos ladrões, nós somos agora capacitados pelo Espírito Santo de Deus a honrar o seu nome, deixando de furtar e fazendo o bem. Deus nos abençoe.